Oi, seja bem-vindo ao segundo episódio do Algacir Futebolcast. Eu sou a Vitória. Eu sou o Nicolas e a gente está aqui hoje com o professor Carlos Ramires. Ele é o nosso professor de Educação Física lá no Algacir e ele que tem os projetos com os times focados no esporte. A gente veio fazer umas perguntas para o senhor hoje, professor. A primeira é, o que te chamou a atenção no esporte? O que fez você se apaixonar pelo esporte? Bom, boa noite a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz por vocês terem abraçado a ideia, né? De fazer esse trabalho com a educomunicação, com rádio, né? Podcast. Eu comecei na faculdade mesmo, né? Na faculdade, eu fiz a faculdade de Educação Física porque eu sempre curti o esporte e o futebol sempre esteve muito perto de mim, né? E meu pai era esportista, minha mãe me incentivava bastante, meus irmãos também. E a partir do momento que eu cheguei no Colégio Algacir, eu vi muito talento, né, espalhado em várias turmas, e vi que realmente eu estava realizado e que ali podia ser a forma de ter uma satisfação profissional bastante grande organizando as crianças. Isso foi no ano 2000, lá no Colégio Algacir, quando a gente formou o primeiro time de futebol feminino, inclusive, meus amigos. Professor, você nesses anos, assim, você falou que começou nos anos 2000, né? Até agora, você já ganhou algum título com futebol de campo, futsal? Eu sempre digo que depende muito da geração que a gente tem, né? Esse primeiro time que a gente formou, um time feminino, a gente conseguiu ser campeã dos Jogos da Esperança, que é uma competição de futebol de campo organizado. Daí essa equipe jogou uma segunda fase, ficamos em terceiro lugar na segunda fase, uma fase estadual. Inclusive os jogos foram no campo do Pinheirão, né, um estádio de futebol que tá abandonado aqui no Tarumã. Depois disso eu tive uma sorte bastante grande de ter uma geração que foi tricampeão masculino. E eu sempre digo que eu tive 2 alunos em especial que trabalhou com a gente, isso foi no ano 2002, que a gente foi campeão pela primeira vez masculino, com o João Paulo. O João Paulo hoje joga no Londrina, é o capitão do Londrina, né? E depois, no terceiro ano que a gente foi campeão, fomos campeão 3 vezes seguidos, jogos da Prefeitura de Curitiba, o William Farias, né, que é o capitão do Curitiba, foi nosso aluno também. Eu conheço o William, inclusive, desde o Pilar Maturana, que eu dei aula no Pilar Maturana. Fui campeão pelo Pilar Maturana também dos Jogos Escolares, no Piabão de Bola. E daí a sequência sempre dependeu da qualidade dos alunos, né? Faz um tempinho que a gente não ganha. 2019 bateu na trave, fomos vice-campeões e com o time 2003. Mas o ser campeão eu acho que é uma consequência quando tudo conspira a favor, né? Eu não fico me apegando a ser campeão, não. A satisfação de levar vocês para jogar é muito grande. Daí, se for campeão, é uma consequência positiva que acontece no final do período. E esse ano, professor, tivemos algumas derrotas, mas o senhor acha que o time está melhorando? Tem alguma chance de ganhar? A evolução é bastante grande. Se a gente for ver o primeiro jogo, né, a ansiedade de todo mundo, até mesmo minha, né? Hoje mesmo, quando eu estou aqui, eu estou ansioso, porque é uma coisa que me interessa, que eu gosto. Dizem que quando a gente perde essa alegria, essa ansiedade, é hora de você parar, né? Eu acho que a evolução está acontecendo. E como nós mudamos, né, para o integral, né, então a gente tem pouco tempo para treinar, para trabalhar os grupos, e eu vou dizer para você que o trabalho vai ser um pouco mais longevo. Então pode ser que esse ano a gente não ganhe nada, mas se a gente manter o mesmo grupo para o ano que vem, né, a faixa etária também, nós temos poucos alunos de 2010, tem uns 3 ou 4, é você mais uns 4, né? Então a gente vai jogar futebol de campo teria que ter 11 em 2010. E os mais velhos, que é o time que o Carlos participa, inclusive o Cadu participa, também são 4, 2007, que são os mais velhos. Então, quando a gente conseguir ter o grupo mais velho com uma quantidade maior e qualidade, eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Acho que esse ano não ainda, mas vamos dar sequência ano que vem. Eu acho que ano que vem vai ser bem promissor. Você tem um projeto da Rádio Escola, né? Rádio CEPAM. Você podia dizer pra gente, assim, como funciona, o que você faz nela? Pois é, nós temos uma rádio, ela tá online, né? Tá no sistema de loop, então ela tá tocando lá no servidor. Nesse momento a gente só tem as transmissões de futebol,
né, que eu fiz uma parceria com a Rádio Tudo de Ferro, mandar um abraço lá para ele do Cordeiro Filho, né? Domingo agora nós estamos lá no Couto, vamos fazer o Atletiba e tá tocando programação ao vivo esses jogos, né? O sonho é conseguir colocar lá no colégio com vocês, encabeçando o projeto, né, com o microfone. Nós temos um problema estrutural bastante grande, vocês percebem, né? Nós temos que ter uma internet, um computador, mas agora que eu tenho o material humano, agora que eu tenho a qualidade de vocês, a gente corre atrás. A rádio está tocando, está no ar, radiocepam.com.br, né? E agora que a gente tem vocês, a gente corre atrás para ter um equipamento, para ter uma estrutura melhor. A gente estava até conversando, né, que nós temos uma quadra lá fora e a gente podia colocar naquela salinha de educação física vocês. A gente só precisa ter, né, o equipamento e a internet. Mas a rádio está no ar, já tivemos programas gravados. Esse integral também ele é uma demanda de atividades bastante grande, né? Então a gente fica 9 horas na escola. Então, o horário do almoço, eu acho que é um horário bem propício para esse tipo de atividade, né? Só que daí eu teria que ter vocês apostos para que eu pudesse tocar aquele projeto que eu me comprometi com a direção de fazer os jogos na hora do almoço, né? Então, eu acho que é um horário legal, né? Só temos que ter esse probleminha que é a estrutura, mas a gente corre atrás. Falando nisso, professor, o senhor falou dos jogos na hora do almoço. O senhor acha que os atletas que jogam lá, entre as turmas, eles se destacam, têm uma habilidade acima do comum? Veja, como esse ano no integral a gente perdeu o que nós tínhamos no ano passado. No ano passado nós tínhamos a chamada hora de treinamento. O que é hora de treinamento? Eram 4 aulas para eu trabalhar o time A e 4 aulas para eu trabalhar o time B. Esse ano a gente não teve essa oportunidade porque o integral mudou nesse sentido. Então, quando a diretora, a professora Yassodara, mandar um abraço para ela, né? Quando ela me convidou para fazer os torneios na hora do almoço, eu imaginei que isso pudesse compensar a falta de treinamento. E realmente é o que aconteceu. Eu nunca tinha trabalhado, por exemplo, com a sexta série, né? Com equipes de sexta série, até porque a competição não engloba eles. Então, eu consegui perceber que alunos de sexta série são em quantidade legal e que podem formar uma equipe num futuro muito próximo. Então, esses torneios, né, o pessoal começou a competir. A gente conseguiu, numa segunda etapa, o Torneio das Estrelas, né, que foi quando a gente organizou isso por faixa etária. Então, o que é o Torneio das Estrelas? São os alunos mais velhos que estão competindo entre eles, porque quando eles estavam nas séries deles, ficava muito desequilibrado. Então, o que a gente começou a fazer? Colocar os mais velhos para competir entre eles, para poder crescer o nível de competitividade deles, na intenção de suprir essa ausência de treinamentos. Funcionou. As equipes, a gente não conseguiu ser campeão, como a gente já falou, mas eu acho que é um trabalho de longo prazo. A minha proposta era fazer a mesma coisa com os menores, com os 2010, só que os treinos na terça-feira coincidiram, né, com reuniões e com a própria abertura dos jogos que a gente fez na semana passada. Então, agora voltando, terminando os jogos, a gente vai trabalhar para formar o Torneio das Estrelas também dos menores. E daí tem aquela brincadeira das figurinhas, né? Que ficou bem legal, dos mais velhos, a proposta a fazer com vocês também, os mais novinhos. Falando de Torneio das Estrelas e figurinhas, você podia explicar pra gente como foi assim que você teve essa ideia e como funciona? Fiquei sabendo que era meio que um cartola também. Pois é, funcionou bem legal. A gente fez, como essa turma, ela tem que acontecer com sol, com chuva, né? E que eu tinha que apresentar um conteúdo teórico depois, era diferente do ano passado, porque o ano passado era só o trabalho esportivo. E daí eu parei e pensei, a gente precisa fazer algum tipo de conteúdo teórico, não aula de história, nada disso, mas uma coisa que marcasse a gente. E daí me ocorreu da estatística, né? Análise de desempenho, que é um tema que hoje é muito popular no futebol profissional. Aliás, quando a gente não entra na educação física, quando a gente faz a faculdade de educação física e não consegue entrar como atleta ou como treinador, um mercado bastante grande que está em crescimento é a da análise de desempenho. Então, a gente fez, durante as aulas do projeto, que a gente chama, a análise de 3 fundamentos. A gente fez 5 vezes a análise de 3 fundamentos. O passe, a condução e a finalização.
E depois os alunos que tivessem um aproveitamento superior a 75% ganhavam uma estrelinha. Daí a gente tirou as fotos dos alunos, a professora Grace, né, coordenadora da área de linguagem, ajudou a gente, tirou as fotos, né, do pessoal em movimento, ficou bem bacana. Daí a gente fez as cartinhas com o número de estrelas correspondente à quantidade de aproveitamento naqueles 3 fundamentos. E o 4º fundamento é o tal do fair play, que eu gosto bastante. Eu digo que a minha metodologia é trabalhar com fair play, né, que é a educação pelo esporte, os valores do esporte. Então, eram quatro exigências: o passe, o drible, a finalização e o fair play. Daí a gente tirou a foto, fez as cartinhas e a proposta é agora começar com os menores também. Professor, falando nesses alunos, assim, você acha que alunos diferenciados, por exemplo, o Mateuzinho, o Vanderlan, têm chances de se tornar profissional quando crescerem? Claro que sim, né? Como eu já falei, a gente já teve alguns jogadores, alguns alunos do colégio que deram sorte, né? Deram sorte, tiveram talento e tiveram a dedicação para poder chegar ao profissional. Eu sempre cito o exemplo do João Paulo, do Bairro Alto, do William Farias, do Bairro Alto. São 2 que chegaram. Mas, para você chegar, você precisa ter, além da sorte, é claro, dedicação. Esse ensino integral, ele compromete um pouquinho no meu entendimento. Eu acho que tem que ser revisto isso. Nós temos pouco tempo de treino, né? A gente sentiu falta de treino nessas 2 competições que a gente fez. Então, a gente precisa ter um pouco mais de tempo e estrutura para poder fazer o trabalho na escola. Nós temos um exemplo lá no colégio, que é um aluno do 2º ano, o Matheus, que teve que sair da escola para treinar atletismo. Por quê? Porque ele ficava 9 horas na escola e não conseguia se dedicar ao atletismo. Então, eu temo que esse ensino integral, se a gente não tiver essa estrutura, os alunos, para poder participar do esporte, saiam da escola, né? E daí realmente quebra essa estrutura da equipe da escola. Mas é claro que se o aluno percebe que ele tem o talento, tem o dom e tem a dedicação de ser um atleta, a gente vai estimular, como foi o caso do Matheus do 2º ano. Mas o meu sonho era ter esses alunos, essas meninas, né? Porque nós tínhamos time feminino no ano passado também, competindo pelo Colégio Agaci. Mas eu vejo que é muito pouco. Então, se a pessoa quiser, no caso do Matheus, né, ele infelizmente vai ter que procurar um outro lugar, porque infelizmente a estrutura não é compatível para esse objetivo. Então, nosso objetivo não pode ser esse. Nosso objetivo é educar pelo esporte. Se a gente tiver 2 ou 3 talentos que se destacam, a gente vai ficar feliz e orgulhoso. E falando um pouco sobre futebol feminino, já que foi o primeiro time que o senhor teve, né? Você pode dizer o que você sente nele pra gente? Tipo, você vê que ele tem potencial de ser igual ao futebol masculino? Porque não tem tanta audiência, não é igual, né? Pois é, eu acho que demora para você igualar, né? Porque o futebol profissional masculino, ele tem mais de 100 anos, né? Tem quase 100 anos. Se a gente for ver a dupla Atletiba, o Atlético, ano que vem, faz 100 anos de futebol, né? O Curitiba é mais antigo. Então, o clássico Atletiba vai fazer 100 anos o ano que vem. Então, o futebol feminino, que era inclusive proibido até recentemente, né? A mulher não podia praticar futebol. Então, a gente vai ter que correr atrás para recuperar esse tempo que foi perdido. Eu acho que igualar nunca vai igualar, mas tem como a gente fazer um futebol feminino para poder competir com as grandes seleções, Estados Unidos, Japão. O Japão que evolui bastante. O Japão evolui por quê? Porque existe um investimento de estrutura, de intercâmbio, né? O japonês, tanto no masculino como no feminino, tem um intercâmbio. Aliás, tudo que o japonês faz em termos de esporte funciona. Então, talvez nós tenhamos que aprender e dar os primeiros passos com o futebol. Eu sempre digo que eu me incomodo muito com o futebol feminino do Brasil, que o Corinthians tem um timão que ganha de todo mundo, mas é só ele que tem as melhores. Eu acho que a gente podia fazer um campeonato nivelado, mas para isso é boa vontade de todos os clubes para fazer esse campeonato nivelado, como a gente fez o Torneio das Estrelas da escola. A gente fez 4 times iguais. Então, vai vencer aquele time dos 4 que tiver mais talento, mais dedicação. É mais ou menos isso, fazer um torneio equilibrado. Eu acho que se a gente tem um torneio de futebol feminino na Série A, na Série B, com equipes equilibradas, todos nós crescemos. Porque o que eu estou vendo hoje é o Corinthians ganhar de todo mundo, só o Corinthians ganha, e as meninas não têm a competitividade, não têm o intercâmbio. Daí chega uma seleção,
tem que ter essa mentalidade vencedora que o Abel do Palmeiras fala, todos os técnicos falam, né? Como é que você vai desenvolver uma habilidade vencedora de um time como o Corinthians que só ganha, ganha, ganha? Então você tem que ter uma competição equilibrada. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ver o futebol fazer isso, já que no feminino nós estamos engateando. Mas um dia a qualidade vai chegar lá, sim. Professor, falando entre futebol masculino e feminino, tem alguma diferença notável que seria entre o masculino e o feminino? Não, é só a força e a velocidade, né? Só isso porque é natural, né? O talento, eu acho que ele é mais ou menos nessa salvo as devidas proporções, o futebol é muito parecido. Só que é lógico que a velocidade e a força do homem é maior, isso é biológico, isso não tem nada a ver com cultura, por exemplo. Então, tirando essas diferenças, o futebol feminino a gente vê bastante talento. A Marta, né, que encerrou a carreira, que está para encerrar a carreira agora, né, é uma amostra disso, né? Uma menina que veio de uma região sofrível do nosso país, que conseguiu conquistar muita coisa com o futebol. Então, talento tem, né? Nós temos que investir no talento, né? Mas é lógico que a força e a velocidade sempre o homem é biologicamente mais forte, mais veloz. Fora isso, sim, né? Você tem algum talento, assim, feminino no colégio? Ou já teve alguém, assim? Pois é, esse ano, por causa do integral, é aí que a gente está sofrendo. Porque esse ano, por exemplo, nós tínhamos a Isabelle, uma menina do 2º ano, que saiu do colégio para poder treinar em outro lugar. E depois a Paula, né, também saiu da escola para treinar em outro lugar. Por quê? Porque elas viam que no colégio não tinha a estrutura e nem o tempo para isso. É isso que está acontecendo. Então, o integral vai ter que rever, vai ter que acertar isso daí. Porque eram 2 meninas de qualidade que procuraram outro lugar, né, para estudar, para poder treinar no contraturno. E nós não temos isso. Então, eram 2 meninas que eram a base da equipe feminina que nós tínhamos. Infelizmente, elas foram procurar um lugar para treinar. Eu acho que elas vão ter sucesso, porque são 2 meninas fantásticas, 2 meninas queridas, e que querem, né, investir no futebol. Tomara que elas tenham sorte. Professor, e o seu modo de treinar, de estratégia dos atletas, por exemplo, o quadrado e o losango, você acha que o senhor está vendo funcionar isso nas partidas? Pois como nós temos pouco tempo para treinar, realmente isso vai demorar um pouquinho. Então, no meu entendimento, esse ano é o ano de recomeço. Nós mudamos agora para o integral. Se você for ver o ano passado, nós tínhamos 3 turmas de 2º ano. Esse ano nós temos 2. Daquelas 3 turmas que nós tínhamos ano passado no masculino, nós tínhamos uns 10 meninos. Este ano tem 2. Então, quer dizer, quantitativamente nós perdemos talento, né? Então, o losango e o quadrado é uma organização tática que a gente só vai conseguir com treino e jogo. Então, eu acho que esse ano foi um recomeço. Então, essa galera que jogou esse ano, eu acho que está entendendo. No ano que vem, a gente consegue manter a mesma galera, porque a categoria vai ser a mesma ano que vem. O ano que vem vai ser 2010 e 2007. Então, se a galera prestou atenção esse ano e está entendendo, a gente entra o ano que vem com a mesma proposta, né, de evoluir, né, a partir daí evoluir, né? Talento nós temos. Eu tenho certeza que nós temos condições de fazer uma coisa bem legal lá no Colégio HC. Muito obrigado, professor. Esse foi o nosso 2º episódio do Algacir Futebol Cast. A gente entrevistou o professor Carlos Ramírez, eu, o apresentador Nicolas e a Vitória. Apresentamos esse programa. Muito obrigado. Até um próximo episódio.